paz do Senhor, professores, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para mais uma lição da Sala dos Jovens, né? Dessa vez a lição de número 3, o título da lição é A Falácia do Relativismo Ético-Moral. Hoje eu e a professora Rose iremos comentar essa lição, uma lição muito importante, uma lição atual, assim como está sendo e será durante todo esse trimestre, um assunto que se torna muito necessário falar com os jovens, não é? Sobre o relativismo. Antes de mais nada, nós iremos iniciar com uma oração para que o Senhor possa nos guiar no estudo desta lição. Vamos orar então. Deus amado, nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Queremos pedir nesse momento a Tua graça sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que abra o nosso entendimento, que nos dê graça, sabedoria. Que o Senhor abençoe a vida de cada professor, que cada um de nós, Pai, possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Fica conosco no decorrer desta lição, do estudo dessa lição, nos ajudando e nos fortalecendo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou pedir para você, Rose, iniciar aí lendo o texto principal, o resumo da lição. Ok. A paz do Senhor para os irmãos. No nosso texto principal, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Resumo da nossa lição. A fé cristã afirma que Deus é a fonte da moralidade e que seus princípios revelados nas Escrituras são universais, imutáveis e essenciais para uma vida justa. E os nossos 3 objetivos, como sempre, são: mostrar o conceito e a natureza do relativismo moral, analisar a perspectiva bíblica sobre a moral e esclarecer o impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Amém. Rose, o que nós mais estamos vendo, né, atualmente é essa questão, né, do relativismo. Sim. E isso tanto fora da igreja, no mundo, que já é algo normal, comum, não é? Mas infelizmente até dentro da igreja existe o relativismo dentro da igreja. Sim. Por isso que se torna muito importante a gente falar sobre esse assunto com os jovens, não é? E tem uma pergunta aqui na nossa orientação pedagógica que o comentarista ele pede para que a gente faça para os jovens, né? Ele fala assim, ó, para introduzir a aula, faça uma pergunta provocativa. Se cada um pudesse decidir o que é certo ou errado, como seria o mundo? O mundo ele já está caminhando para isso, porque nós vivemos um caos no mundo exatamente por causa disso. Porque cada um tem o seu certo e tem o seu errado, não é? Por que existe muito feminicídio? Por que existe muitas mortes no trânsito? Porque alguém acha que a sua opinião está certa e ele quer fazer valer aquela sua ideia, aquela sua opinião. Né? Então, ele fala que é uma pergunta provocativa, mas é uma pergunta que nos faz realmente parar e pensar. Nós estamos vivendo isso. É claro que ainda existem leis no mundo, existem regras, mas mesmo diante de leis e regras, nós estamos vivendo um quadro dessa forma. Agora imagina se não tivesse lei, se não tivesse regra, se realmente isso daqui fosse uma coisa certa. Se cada um vivesse, agisse como se ele fosse certo ou errado, não é? Então, realmente é uma lição muito importante, né? A gente falar e comentar com os jovens. Na nossa introdução, eu vou ler o segundo parágrafo da nossa introdução, que fala assim: nesta lição, examinaremos por que o relativismo moral é uma falácia enganosa e como ele afeta a fé e a sociedade. Ao rejeitar a existência de uma moral objetiva e transcendente, esse pensamento desorienta o ser humano, conduzindo-o à autonomia destrutiva e à perda do senso de justiça verdadeira. Então, quando se rejeita
uma moral objetiva, né, acaba acontecendo isso daqui. O mundo é conduzido para uma autonomia destrutiva e o mundo perde o senso de justiça verdadeira. Porque nós sabemos que existe uma justiça verdadeira. Nós sabemos que existe um parâmetro que deve ser seguido em relação à moralidade, não é? Sim. Só que o relativismo, ele prega o contrário disso. Ele afirma o contrário. Mas olha aqui, continuando o texto. Em contraste, a fé cristã oferece um alicerce firme baseado na verdade de Deus, que transcende culturas e épocas, convidando-nos a viver com fidelidade, amor e santidade. Então, a fé cristã oferece um alicerce firme, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é certo, a fé cristã, nós conseguimos perceber isso através da palavra de Deus, através do próprio Deus. Então, existe esse parâmetro, existe uma base, mas, infelizmente, o relativismo, ele distorce tudo isso. E muitos estão indo, adaptando isso para si, né? Seguindo essa ideologia do relativismo, o que se torna isso muito perigoso, como fala aqui a verdade, a introdução, né? Acaba sendo uma autonomia destrutiva e leva à perda do senso de justiça verdadeira. Quantas injustiças no mundo, né, que existe? Quantas, desde grandes injustiças até pequenas. Por quê? Porque alguém acredita que aquilo para ele é certo e não aceita a opinião do outro, porque o que é certo, a minha opinião que é a certa. Então vamos falar um pouco sobre isso e orientar os nossos jovens, né, a respeito dessa verdade absoluta que existe e que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. O nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o conceito e a natureza do relativismo moral. Vamos iniciar aqui no primeiro subtópico, falando da subjetividade ética. O texto é um pouco pequeno, eu vou ler algumas coisas aqui. Ele começa dizendo que no relativismo a ética se torna uma questão de preferência pessoal ou da vontade da maioria, o que se torna impossível distinguir entre justiça e injustiça. É muito difícil isso daqui, porque Deus nos criou como seres pensantes, como seres que têm a sua própria personalidade, a sua própria inteligência. E é claro que cada um de nós tem sim um pensamento formado sobre alguma coisa. Se nós falarmos aqui, Rose, entre eu e você, a gente pode colocar aqui vários temas. E dentro desses temas, nós vamos divergir, não é? Eu vou ter a minha própria opinião e você também vai ter a sua. E isso acontece em toda a sociedade, em todo o mundo. E é por isso que precisa ter um padrão. É por isso que precisa ter um padrão. Porque, no nosso caso, o nosso padrão é a palavra de Deus. Se existe algo que é diferente, nós estamos falando sobre a moralidade, sobre a moral, sobre a ética moral, né? Se existe algo que eu acho que é errado, mas outra pessoa acha que é certo, como que a gente vai chegar numa conclusão, não é? Porque essa questão da moralidade, Rose, ela existe principalmente porque nós vivemos numa sociedade, não é? E numa sociedade é necessário ter o quê? Respeito. Eu preciso respeitar você, você precisa me respeitar, e assim, né, entre todas as pessoas da sociedade. Agora, se não existe um padrão de moral, como que vai ser? Não é? Então, por isso que precisa. O finalzinho desse ponto aqui que eu comecei a ler, ele fala assim que a ausência de um padrão objetivo torna toda condenação moral arbitrária. Ou seja, essa condenação passa a ser de acordo com a vontade pessoal de cada um. Por quê? Porque não existe um padrão objetivo. Então, eu vou julgar alguém ou eu vou falar que alguém está errado baseado na minha vontade pessoal, na minha opinião. Você vai fazer a mesma coisa, baseado na sua opinião, porque não existe um padrão. Isso de acordo com o relativismo. Mas
Nós, como cristãos, somos diferentes. Existe um padrão que nós devemos observar, como eu já falei, que é a própria palavra de Deus. Aqui o texto fala que a ética cristã se opõe a essa subjetividade, pois se fundamenta em um Deus santo e imutável, que revelou sua vontade nas Escrituras. Então, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem com o nosso próximo dentro de uma sociedade está revelado na palavra de Deus. E nós, seguindo esse padrão, nós vamos nos dar bem. Né? Seria evitado muitas coisas que nós estamos vendo hoje no mundo. Muitas injustiças, muita violência, muita maldade, se todos seguissem esse padrão. Não é? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. O crente não vive conforme a opinião das multidões. Olha que coisa importante. O crente não vive conforme a opinião das multidões. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações em que a maioria pensa de uma forma e somente eu, como crente, penso de outra forma. Isso é muito importante a gente colocar para os jovens, porque eles vivenciam isso no seu dia a dia, numa faculdade, no trabalho, onde a maioria pensa de uma forma e vão querer fazer com que ele, né, pense como eles. Né? Ainda podem até jogar essa, mas só você que está certo? Nós somos a maioria, não é? Mas o texto aqui é bem claro. O crente não vive conforme a opinião das multidões, mas segundo a palavra de Deus. Então, muitas vezes, em um grupo onde a maioria pensa de uma forma, o crente será aquele que vai pensar diferente. E isso se ele estiver realmente ligado com as coisas espirituais. E é necessário, por isso é necessário nós orientarmos os nossos jovens. Eu acho que um exemplo talvez caiba aqui, Rose, de Daniel, né? Na questão do manjar lá, né? Porque todos aqueles outros jovens, eles optaram por comer o manjar do rei, tudo aquilo que estava sendo oferecido. Somente Daniel com seus amigos resolveram se abster daquilo. Né? Então, acho que cabe bem aqui um exemplo para a gente passar para os nossos jovens. Né? E ele faz uma pergunta aqui, o comentarista, né? Mesmo que o mundo declare algo como certo, o cristão deve sempre perguntar: o que Deus diz sobre isso? Então, essa aqui é a questão, é a comunicação com Deus, a comunicação com o Espírito Santo. Quando o mundo está dizendo que isso é certo, eu tenho que parar e pensar e perguntar: Senhor, isso aqui está certo? Qual é a sua vontade em relação a isso? O que o Senhor diz? Ou irmos na palavra, né? Porque o Senhor fala assim diretamente conosco, mas nós temos a palavra aqui, que nos orienta de todos os sentidos. Se existe uma regra, se existe um código, um livro, onde nós vamos ter todas as orientações referente à moralidade, esse livro é a palavra de Deus. Seguindo as orientações desse livro, nós seremos bem-sucedidos. Então, existe sim um padrão que deve ser observado. O relativismo fala o contrário, que cada um tem a sua opinião, que cada um tem o seu certo, que cada um pode viver de acordo com aquilo que pensa. Se para mim está certo dessa forma, então vou viver dessa forma. Se para o outro está certo de outra forma, o outro vai viver de outra forma. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina a observar o padrão que a Bíblia nos fala. Nesse ponto aqui seria isso que eu gostaria de colocar. Rose, se você tiver alguma coisa para colocar ainda nesse ponto, você pode colocar e você já pode comentar os 2 e o 3 aqui, tá bom? Ok. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a mudança de valores e a influência do pós-modernismo. Esses 2 pontos eles estão muito ligados, né? Com relação à mudança de valores, aqui ele cita uma moralidade fluida, na qual valores e princípios mudam de acordo com o espírito da época. O problema dessa mudança, né, de valores, essa não só mudança, mas a inversão total desses valores, ela causa essa instabilidade, né, essa
transitoriedade de valores, aquilo que era aceito agora não é mais aceito e daqui a pouco é aceito de novo. E as coisas vão mudando tanto que causam no ser humano uma ideia de confusão. Eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não sei mais o que eu posso falar, mas há 10 anos atrás, se eu falasse isso, aconteceria isso, hoje eu já não posso mais, né? Tem até um pensador que é chamado Zygmunt Bauman, ele é um filósofo bem famoso e ele fala muito sobre essa fluidez ética, que ele chama. Ele também chama, não é só fluidez, ele chama de líquido, é um relativismo líquido. Por que é líquido? Porque ele se desfaz rapidamente, né? Ele é algo que se transforma muito rápido. O comentarista disse que antes o que era considerado pecado, como adultério, mentira e avareza, agora pode ser visto como estilo de vida. Olha que coisa terrível, né? Mas a Bíblia é muito clara nisso. O que era pecado é pecado e daqui a muito tempo continuará sendo pecado, né? A avareza é pecado, a prostituição é pecado, né? A gente tem visto essa questão da expressão pessoal se sobressair ao estudo da Bíblia e ao cumprimento e responsabilidade do cristão com relação à palavra de Deus. Tudo isso aqui cai por terra, como a Edna falou, se nós prezarmos pela palavra de Deus, que é a nossa verdade absoluta. Ela não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta, né? Então, dando um exemplo dessa fluidez moral e ética, Edna, a gente consegue enxergar, por exemplo, os relacionamentos. Antes tínhamos um relacionamento entre um homem e uma mulher, o casamento acontecia, a família era formada, né? E isso ia acontecendo rotineiramente. Com o passar do tempo, algumas pessoas falam que o importante é ser feliz, que o importante é você valorizar o que você sente dentro de você. Se o seu coração disser que tá certo, Edna. E aí o que acontece? Hoje eles têm uma abertura permissiva para relacionamentos abertos. Eu posso ficar com quem eu quiser. Eu tenho o meu esposo, mas ele também pode ficar com quem ele quiser. E para o mundo, isso é algo já muito natural. Eles tratam com naturalidade. Para o cristão, que tem a palavra de Deus como manual, isso não é relativo. Isso é pecado. E a verdade da Bíblia, a verdade absoluta, condena esse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Uma outra coisa é que a gente até falou no nosso texto áureo, né? Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Então, esse versículo ele explica perfeitamente a inversão de valores, conforme o tempo passa. E falando de tempo passar, a gente já entra na influência do pós-modernismo. Edna, esse pós-modernismo ele é o seguinte: a gente vivia numa sociedade, lá na Idade Média, muito antiga, em que as pessoas valorizavam, Deus era o centro, era o teocentrismo. Deus é tirado do centro ali por volta do iluminismo, um tempo não tão moderno quanto o nosso, mas Deus é tirado do centro, o homem é colocado agora no centro. Ele pensa, ele toma as atitudes, tudo que ele faz é em prol dele mesmo, e Deus, ele está ali, mas ele não é requisitado, né? Então, isso veio acontecendo, nós chegamos na nossa era, na era moderna, pós-moderna, né? A nossa é pós-moderna.
Lá na década de 80, de 70, 60, o que acontece? A gente tinha um período grande de ditadura. As pessoas não tinham a liberdade de expressão. Elas não se expressavam nem na literatura, nem culturalmente falando, música, nos jornais, dentro das salas de aula. Então a ditadura veio, impôs, né, esse momento de silêncio cultural, né? Mas conforme o tempo vai passando, essa ditadura ela cai, ela acaba. E aí o que acontece? As pessoas agora podem falar, podem pensar, podem dizer o que pensam, o que vem na cabeça, da forma que quiser, do jeito que quiser. Por quê? Porque antes não podia. Antes não podia. E aí o que acontece? A gente entra num contexto totalmente permissivo, circulação de ideias muito rapidamente, muita influência internacional. Aí eles passam a valorizar mais ainda essa desconstrução de valores que a gente citou antes, né? Os conceitos filosóficos dessa pós-modernidade, eles vêm com muita liberalidade agora. A gente vai ter muito forte a questão de gênero, de muitas coisas, né? E assim, essa pós-modernidade, essa influência vai fazer com que o ser humano trate a moral bíblica, essa ética bíblica, como antiquada. Agora, falar de Deus ficou antiquado, Edna. Sim. Falar que é importante o jovem se preservar, é importante o esperar, né? Isso é antiquado. Hoje, quem é virgem está fora da roda de conversa. Hoje, as pessoas que prezam por um contexto um pouco mais conservador, eles são taxados como os chatos, os intolerantes, os preconceituosos, né? Então, isso tudo veio e isso tudo fez com que essa pós-modernidade alavancasse, né, essa questão mesmo da abertura do relativismo. E aí o comentarista diz aqui, essa mentalidade trata a moral cristã como antiquada ou até mesmo ofensiva, por afirmar que certos comportamentos são errados e que há um Deus a quem todos prestarão contas, né? Aí fala da verdade revelada da palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, né? E esse discurso destrói as bases morais da convivência, deixando um vazio ético, né? Tal mentalidade vê a moral cristã como opressiva. Então, o que acontece? A gente sempre vai ver algum cristão sendo taxado como o preconceituoso. Embora o preconceito, ele é um problema muito sério, né? Porque eu posso ser contrário àquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, né? Que é contrário à palavra de Deus, mas eu não posso ser preconceituoso. Isso é uma coisa muito diferente da outra. E a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas eu acho que é isso, Edna. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar. Eu acho que aqui o que é importante também falar que eles falam, né, de acordo com essa ideologia, você falou de intolerância, né, de antiquadros, né, antiquado, e a questão da opressão, né, que ele fala que isso resulta numa sociedade em que qualquer afirmação moral é imediatamente suspeita de ser opressiva. Olha que coisa, né? Então, se eu defender, dizer, né, que é errado, por exemplo, a pessoa furtar alguma coisa, né? Isso é referente à moralidade. Se eu defender dizendo que é errado alguém adulterar, eu estou sendo uma pessoa opressiva. Sim. Porque, de alguma forma, a pessoa que está aberta a tudo isso, ela se sente oprimida com aquilo que eu falo. Olha que coisa, que situação, né? Interessante também, Edna,
Só para lembrar também sobre essa pós-modernidade, com relação à cultura do cancelamento. Hoje, qualquer coisa que você fala pode ser cancelada. Não é a coisa que você fala que pode ser cancelada, é você que vai ser cancelado. Você vai ser retirado de todos os lugares que você imaginar. Você vai ser cancelado. Aí, essa cultura do cancelamento fala da moralidade líquida que se manifesta na condenação rápida. Muitas vezes volátil, de comportamento que desagradam grupos, né? Então, se eu falar hoje que essa questão do ser feliz é o que importa, nossa, mas você vai ser cancelada se você falar isso. Porque hoje, para a maioria, o importante é sim ser feliz, não é? Então, tem outras questões também muito mais sérias e polêmicas que eu acho que não convém falar na sala. Né? Deixa para cada lição a sua... A gente vai, né? E é interessante também que essa questão do pós-modernismo, Rose, nós estamos falando bem um período mais para cá, anos 60, 80 e tal, mas isso já vem bem de longe. Essa questão do pós-modernismo começou logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então o povo sai dessa Segunda Guerra desiludido, né? Porque aconteceu uma guerra e já tinha aquela influência do iluminismo que você falou, que já tinha acontecido lá atrás, onde o povo tira Deus realmente do centro e começa a viver para si. E assim, eu acredito que com a Segunda Guerra Mundial, então o que as pessoas começam a pensar? Gente, a nossa vida pode acabar logo, então vamos viver, não tem mais regras, não tem mais nada disso de coisa certa, não, cada um pode fazer o que quiser, porque de repente acontece uma guerra, de repente acontece uma fatalidade, todo mundo morre, então as pessoas começaram a pensar de deixar aquilo que era certo, aquela moral que seguia uma linha ali, eles começaram a deixar isso, e aí começaram, né, então vem uma coisa que já vem bem de lá. Só que com o tempo essas coisas vão criando força, né? Sim. É interessante isso, que não começa com muita força, começa aos poucos, alguém falando, alguém pensando, alguém comentando, e daqui a pouco isso vai ganhando força, né? Então, como que aquilo que é ruim acaba se disseminando. Né? E hoje ainda mais, com a internet, né? Exatamente. Com a internet. Exatamente. Bom, mas vamos aqui para o nosso segundo ponto. Vamos falar sobre a perspectiva bíblica sobre a moral. Quando nós falamos de moral, como que nós podemos definir? Nós estamos falando aqui de moralidade, moral, mas a moral é como se, uma forma simples de se falar, é como se fosse um código de conduta para viver em sociedade, para viver junto com outras pessoas, né? Uma forma de, como eu falei anteriormente, de se respeitar um ao outro. Então tem aquele código de você pode ou não pode fazer para poder viver bem ali com os outros, né? Aí o primeiro subtópico, ele fala que Deus como uma fonte da moralidade objetiva. Ao contrário do relativismo, a fé cristã sustenta que há uma fonte objetiva e transcendente de moralidade, que é o próprio Deus. Então, no relativismo, não existe regras, não existe moral, porque cada um pensa de uma forma, o que pode ser certo para mim pode não ser certo para o outro. Então, não existe uma regra definida, mas nós acreditamos, né, a nossa fé, ela nos leva a crer nisso, que existe sim, né, como ele está colocando aqui, há uma fonte objetiva de moralidade, e essa fonte é o próprio Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vamos nos inspirar em justiça, vamos nos inspirar em amor, em bondade, em integridade, né? Então, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, nós vamos encontrar em Deus. Então, somente Ele poderia ser essa fonte de moral, né? Só Ele poderia ser, porque Ele é perfeito. Ele fala aqui que a moral bíblica não é resultado da opinião humana. Isso aqui é muito importante. A moral bíblica não é resultado da opinião humana. Ninguém fez uma pesquisa para
falar assim, olha, tantas pessoas concordam com isso, então vamos basear nisso. Não é? Não, existem pesquisas que acontecem, né, hoje em dia em determinados assuntos, né, para se resolver algumas questões. Mas a moral bíblica, ela não é resultado da opinião humana, ela é baseada no próprio Deus. Né? Olha, é expressão, mas expressão do caráter santo e eterno de Deus, revelado em suas leis e preceitos. E onde nós encontramos esses preceitos? Onde nós encontramos esses princípios morais? Nas Escrituras. Então, se nós queremos conhecer todos esses princípios morais que nós vemos em Deus, nós precisamos conhecer a Escritura. Daí a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós lermos a palavra de Deus. Né? No final do ponto que você acabou de falar, Rose, o comentarista ele termina falando que a palavra de Deus permanece como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então é a palavra que nos orienta tudo aquilo que nós precisamos. No final desse ponto ele fala assim, não devemos ir, devemos ir na contramão deste mundo caído e longe da verdade. E a gente já emenda aqui com esse segundo subtópico que fala da natureza caída. Por que nós devemos ir na contramão desse mundo? Exatamente por causa disso, porque a natureza humana, o ser humano em si mesmo, natural, ele caiu no pecado. O pecado entrando no mundo contaminou toda a raça humana e é por isso que não se pode basear a moral, não se pode basear no ser humano, em opiniões de cada um. Por quê? Porque o ser humano, ele caiu através do pecado. E o homem caindo, ele se afastou de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito. Havia uma perfeição no homem antes do pecado. Mas com o pecado, ele caiu e agora tudo que é ruim, tudo que é mal, a maioria das vezes o homem vai procurar fazer isso. Porque o pecado, né, faz com que o homem se volte para o mal e não se volte para Deus. O comentarista fala que desde a queda no Éden, o coração humano tornou-se corrupto e a inclinação do homem é fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso, confiar apenas nos sentimentos ou nas preferências pessoais leva inevitavelmente ao pecado. Então, se o coração do homem ele é inclinado a fazer aquilo que desagrada, se o coração do homem ele se tornou corrupto, como que eu posso dizer que isso é certo? É a minha opinião, isso é certo, porque o coração ele está corrupto, ele só está voltado para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O pecado fez isso com o coração do homem. Né? Então, não tem como se basear essa moral na natureza humana, não tem como se basear essa moral em nenhuma opinião humana, né, Rose? É somente Deus mesmo que pode e que é a fonte de toda moral. Acho que nesse ponto aqui é isso que eu queria colocar. Se você quiser colocar alguma coisa, Rose, nesse ponto você pode falar, e você pode falar sobre essa questão da santidade. Falando só no finalzinho desse ponto, eu achei importante você falar isso. A Bíblia ela deixa claro que o homem ele tem uma natureza caída. Ela deixa claro que o homem sem Deus ele vai sofrer as consequências, ele vai pecar. Mas, Edna, por outro lado, Deus, a gente estudou uma lição tão maravilhosa no último trimestre, falando sobre o plano de salvação. Deus deixa também muito claro que há uma forma do homem viver, né, bem. Sim. E entender com o exemplo de Jesus mesmo, porque ele fala aqui, ó, a Bíblia reconhece que o ser humano no seu estado natural é pecador e inclinado ao erro. Então ele envia o seu filho, que é um ser humano, né? Ele foi 100% humano e 100% Deus, e dentro dessa humanidade ele não peca, como um exemplo para nós. Então isso é muito magnífico, né?
para Jesus, nada era relativo. Tudo vinha do Pai. Sim. E ele deixou claro para nós que isso também vale para nós. Também vale para nós, né? Então isso é muito importante. E a gente, falando de Jesus, que era santo, a gente tem um ponto 3 aí falando sobre um chamado à santidade, né? Existe um chamado à santidade. A palavra de Deus, ela nos chama a ser cada vez mais santos, né? E santo como a palavra de Deus pede, não como o padrão desse século, né? Segundo os valores desse século. Então a ética, você já falou também que a Bíblia não é um conjunto só de regras, é um chamado à transformação interior através do Espírito Santo, e ela nos chama a ser santo como Jesus é santo, né? Então, aí dentro dessa santidade a gente vai ter pureza moral, integridade, compaixão, verdade, justiça. Aí eu poderia colocar o amor, o respeito ao próximo, poderia colocar a paciência com relação ao meu próximo, né? Porque hoje dentro principalmente, a gente tem uma coisa chamada reality show, que ele mostra o ser humano como como a sociedade vive, né? Lá, quem ganha mais é quem briga mais. Lá, quem ganha mais é quem agride mais. É a inversão de valores que você falou. Exatamente, exatamente. Quando você ouve um economista, aquele coach, falando sobre o dinheiro, o investimento, e existem muitos, o que ele diz? Ele prega a avareza, Edna. Ele prega a avareza de uma forma tão grande. Seu dinheiro é seu dinheiro, você tem que guardar o seu dinheiro, você tem que poupar o seu dinheiro, economize cada vez mais, futuramente você... Então, é tirar Jesus mesmo do centro da situação e colocar a sua vontade, a sua própria vontade. Esse relativismo, ele é extremamente egoísta. É o que eu penso, é o que eu acho, né? E aí, lá no final, tem um versículo de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, né? Indica que o cristão, e aqui a gente está falando para jovens, essa lição aqui ela veio para os jovens. Isso vem atacando os jovens dentro da igreja, inclusive, né? A gente deve resistir às pressões culturais, viver de forma contracultural, e não estamos falando que a cultura é ruim, Edna. Não estamos falando que a cultura é ruim. O que é ruim é aquilo que vai contra a palavra de Deus. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Então, isso significa viver separado do pecado e consagrado a Deus, né? Então, a gente tem aí um chamado à santidade, né? Buscar a santidade cada dia mais. Sede santos, porque Ele é santo. E é interessante essa questão da cultura, Rose, porque o nosso país, o Brasil é um país grande, não é? E a diversidade cultural é muito grande. Muito. Não é? Em cada estado tem algo que chama a atenção, não é? Mas tem coisas dentro da cultura que não convém ao cristão. Não é? O que o versículo anterior, que você falou aqui anteriormente. Sim. Não vos conformeis com este mundo. Tem coisas dentro da cultura que sim, eu posso aderir no meu dia a dia, na minha forma de viver, servindo ao Senhor. Mas tem coisas que eu preciso fazer, que ele está falando aqui, resistir. Porque nós somos pressionados, os jovens são pressionados. Na verdade, essa pressão ela começa desde pequenininho, as crianças, quando elas entram na escola. Por exemplo, a criança crente está lá, aí começa, vem o mês da festa junina, e a criança fala que não vai participar. Aí as outras criancinhas já vêm, mas por que você não vai? Por que você não pode? A pressão já começa ali. Né? E muitas outras coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí é necessário resistir realmente, né, se nós queremos viver esse contexto de santidade.
Sim, a moda faz parte da nossa cultura, se vestir de acordo com aquilo que nós temos como padrão, né? É importante, mas a moda é cultural. Também. A culinária é a cultural. Culinária, exato. Culinária é cultural, né? Os penteados do cabelo são culturais. Então você tem uma gama aí de influências culturais que a igreja sofre, algumas, tudo bem, está dentro da palavra de Deus, mas algumas estão contrárias. Então é contra essas que a gente precisa resistir, né? Exatamente. Bom, nós estamos chegando já no término, mas vamos falar aqui o nosso último ponto. Vamos falar sobre o impacto do relativismo na sociedade e na igreja. Que infelizmente esse impacto ele é grande, tanto na sociedade como na igreja. O nosso primeiro subtópico fala da confusão moral. É o primeiro impacto, né? Essa confusão moral. Porque o relativismo, ele traz confusão. Você já comentou um pouquinho, né, sobre essa questão. Ele traz confusão, porque exatamente por causa da inversão dos valores. Né? Porque o que é certo hoje é errado. O que é errado é certo. Olha só que coisa confusa. Mas é o que nós estamos vivendo. Hoje você fala, aqui ele fala, nesse ponto ele fala uma coisa muito interessante, que fala assim, ó. Quando se apagam os limites morais, o erro se torna aceitável e a verdade ofensiva. Rose, que mundo que nós estamos vivendo em que você dizer a verdade, você está ofendendo a pessoa. Exatamente. Aí a palavra de Deus nos diz, Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é a verdade. Só que eu não posso falar a verdade porque eu estou ofendendo alguém. Mas o que é isso? É essa inversão de valores. Sim. Então, um dos impactos é exatamente isso, é essa confusão moral, porque eu já não sei o que é certo, eu já não sei o que é errado. Então, as pessoas começam a se confundir. E, principalmente, a geração mais nova, né, que está chegando agora, né, vai ficando uma confusão na mente. Então, isso é muito complicado. Mas o finalzinho desse ponto, ele fala assim... Sem o norte espiritual, que só o Espírito Santo é capaz de oferecer, a família sofre, a sociedade mergulha em incerteza e o mal se disfarça de bem. Então, por isso que nós temos que nos firmar nessa verdade absoluta, que é a palavra de Deus, é nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, que ele vai nos orientar, né, para seguir essa verdade absoluta, seguir esse mandamento que o Senhor nos deixou. Então, só através disso, só através do Espírito Santo nos guiando, para que a gente possa evitar essa confusão. Porque essa confusão, ela traz incerteza, traz fragilidades, né? E como ele está falando aqui, a sociedade mergulha em incerteza. E cada um, né, individualmente, acaba também acontecendo isso. O segundo subtópico fala sobre a fragilidade espiritual, né? Eu falei sobre fragilidade, você vai falar um pouquinho sobre isso, né, Rose? Sim. Sobre a fragilidade espiritual, a gente... Quando um ser humano se torna frágil, né, no seu corpo físico, essa fragilidade vem pelo que ele come, pelo tanto de exercício que ele faz, pelo tanto que ele não se cuida. A fragilidade espiritual, ela está relacionada a isso também, ao que me alimenta diariamente. É a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, então esse alimento tem fortificado a minha alma, né? Eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, eu estou buscando a comunhão, então se eu tenho a palavra, provavelmente a minha comunhão e a minha obediência, ela depende disso, né? É a palavra de Deus. Aí, aqui o comentarista diz que quando os cristãos absorvem valores relativistas, a gente tem essa troca. Eu não me alimento da palavra, eu começo a me alimentar desse relativismo, absorver esses valores relativistas, e isso vai enfraquecendo e comprometendo a minha comunhão com Deus, né? Eu achei interessante, ele colocou aqui, o relativismo nos afasta da verdade. Se o pecado já não é reconhecido como tal, para que arrependimento, né?
Se o pecado não tem pecado, para que se arrepender? Então, o crente perde a sensibilidade, ele perde esse feeling de ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é muito sério. Isso vai fazendo com que o crente ele entre cada vez mais na forma do mundo, né? A palavra diz para não se conformar, é para não estar dentro dos padrões do mundo. A nossa forma é a forma de Cristo. Como a gente resolve isso? Primeiro, eu tenho que saber qual é a minha identidade. A minha identidade é Cristo, é cristão, é a palavra de Deus, é a leitura diária, é o jejum, é a oração. Sim. Isso vai fazendo com que eu me fortaleça cada dia mais. E quando esses ventos de doutrina citados por Paulo chegarem, e eles vão chegar, ou através da faculdade, ou através da mídia, ou através de um grupo de amigos, sempre vai chegar. Eu esteja forte, preparado para resistir essas ciladas do inimigo, né? Aí fala das aparências de piedade, que muitos têm, mas negam a eficácia. Uma espiritualidade sem compromisso com a verdade se torna superficial, emocional e instável. E aí ele termina dizendo que, sem firmeza, o cristão torna-se vulnerável à apostasia. Exato. Porque existem pesquisas explicando o porquê do jovem se desviar quando ele entra na juventude, principalmente ali na fase da faculdade, do final de ensino médio. É a época em que os jovens eles mais entram nessa questão de frieza espiritual. É o relativismo nos afastando da verdade, nos afastando da palavra de Deus. Então isso é muito sério. Realmente, Rose. Nós já estamos chegando ao final, então só vou finalizar aqui com esse nosso último ponto, que é importantíssimo também, que é a necessidade de uma igreja firme na verdade. Nós sabemos, o versículo aqui, Paulo falando a Timóteo, que a igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. Nós estamos vivendo no mundo do relativismo, não é? Esse relativismo, infelizmente, ele está dentro de muitas igrejas também. Mas a igreja ela tem que preservar a verdade. Ela é a coluna e firmeza da verdade. E o importante aqui, você falou sobre a questão da apostasia, né? E o importante aqui nesse ponto que fala é referente ao caráter cristão. Quando o crente ele tem um caráter cristão amadurecido, ele dificilmente ele vai passar pela apostasia. Não é? E o que como ter um caráter cristão correto, amadurecido, um verdadeiro caráter cristão? É o que você já falou, é lendo a palavra, né? É obedecendo ao Senhor, é tendo comunhão com o Espírito Santo, é através da oração, assim nós vamos formando o nosso caráter cristão, né? E aí nós podemos vencer esse relativismo que está tão perto de nós, mas que se nós mantermos a nossa fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa fé firme no Senhor e observando, obedecendo a palavra do Senhor, nós estaremos sendo essa igreja como coluna e firmeza da verdade. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que muitas igrejas têm perdido essa firmeza. Muitas igrejas têm deixado de falar a verdade. Mas aqui fala uma coisa importante, que deixa eu ver se é aqui nesse ponto. Eu acho que nem é nesse ponto, mas uma parte que fala que a palavra de Deus ela tem que ser falada com a verdade. Não querer adaptar a mensagem ao público. Muitas vezes nós vemos isso, não é? A pessoa, o pregador, querendo adaptar aquele grupo. Se aquele grupo é mais light, mais a gente fala de uma forma. Se o outro é mais conservador, fala de outra forma. Mas não, a palavra de Deus ela tem que ser falada com a verdade. Porque a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, ela tem que expressar isso falando a verdade. Então, professor, é uma lição muito importante. Que o Senhor te dê graça
que o Senhor te dê capacidade para que você possa estar diante dos seus alunos, ajudar os seus alunos, porque como fala aqui que há uma confusão moral, mas que todos os nossos alunos possam sair da nossa sala de aula convictos de que é necessário resistir a esse relativismo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.